A história começa com uma breve introdução sobre uma guerra que aconteceu por décadas entre os humanos contra as criaturas ferozes do labirinto. E no final dessa guerra em si, os vitoriosos acabaram sendo os humanos. Após a guerra, dezenas de milhares de mestres de labirintos libertaram seus prisioneiros de guerra depois de suas derrotas, e dentre eles, estavam bebês que nasceram dentro do labirinto em si. Como as mães dos bebês não estavam mais nesse mundo, eles acabaram sendo amamentados pelos monstros fêmeas dos labirintos. Quando todos os prisioneiros já haviam sido resgatados, um último apareceu para poder conhecer o que era liberdade, e é dito que essas crianças possuíam poderes de outro mundo, e eram fortes demais para serem consideradas humanas. Até mesmo os humanos ali presentes se perguntaram se esse rapaz na verdade tinha saído dos labirintos mais baixos, e esse é o nosso protagonista, que era chamado de Bebê da Dungeon. Voltamos então ao presente momento, onde o mesmo já estava com um entendimento muito melhor de quem ele mesmo era. Aparentemente, ele estava escoltando algumas pessoas na exploração de um dos labirintos, que pelo visto já estava vazio, pois não tinham encontrado nada por ali. Os dois exploradores comentam que os bebês de Dungeon já eram bem conhecidos por conta da mídia também, e pelo visto essa garota estava vendo isso como uma oportunidade de ficar milionária. De acordo com ela tinha feito uma breve pesquisa antes de entrar ali, e ela pergunta para o rapaz em sua frente se por acaso ele sabia como os bebês da Dungeon eram completamente obcecados por elas, dizendo em seguida que, pelo visto, nosso protagonista era o único bebê de Dungeon que se recusava a chegar perto de um labirinto, e esse também era o motivo de ele ser o único bebê de Dungeon cujo nível não havia sido revelado ainda. O garoto até tentou provocar o jovem protagonista, que ainda não sabemos o nome, perguntando para a garota se isso não era somente por ele ser fraco, e ela disse que tinha contratado alguns guardas somente por precaução, até que o jovem MC acabou ficando cansado de esperar, e já se levantando disse para que eles saíssem logo dali, mas pelo visto o rapaz estava com tanto tempo, e ainda não tinha dado nem 10 minutos de espera ainda. O protagonista responde que era perigoso ali, e eles precisavam pelo menos chegar na entrada do segundo andar para descansar, e essa não era a primeira vez que o bebê da Dungeon tinha avisado aqueles dois em sua frente, pedindo inclusive para que eles avisassem os guardas para que eles evitassem usar armas caso eles se deparassem com algumas criaturas, até porque eles precisavam evitar o máximo de conflito possível, mas pelo visto os guardas achavam que ele estava se preocupando demais com algo desnecessário. Inclusive comentaram em seguida que não importava como as pessoas chamavam os bebês da Dungeon, a única coisa que importava para eles era que ele fizesse um bom trabalho guiando eles pelo labirinto em si, e um outro comenta brincando, dizendo que eles iriam proteger todos os bebês. Nos pensamentos do protagonista, ele dizia que aqueles seres inferiores pelo visto não entendiam a gravidade do problema, já que enquanto eles ficavam de conversa fiada por aí, alguém estava sendo feito de comida de monstro por ali, até porque dizer não era lugar para qualquer um, e o jovem percebeu a presença de alguma coisa se aproximando. Quando eles olharam mais de perto, era uma criatura enorme, mas pelo visto ela estava ferida, e esse tipo de monstro era frequentemente encontrado no primeiro andar de dizer, que era onde eles estavam. Apesar de ela já estar machucada, o protagonista deu a ideia de eles saírem dali antes que cheiro de suco vermelho atraísse mais criaturas ainda, além de ficar impregnado nas roupas deles também. Mas os guardas ignoraram completamente o aviso, e começaram a se preparar para poder atirar no monstro que já estava ferido. O bebê da Dungeon até tentou avisar eles de que isso não era uma boa ideia, pedindo para que eles não atirassem, porém eles ignoraram completamente o aviso, e começaram a disparar sem parar contra a criatura que já estava ferida em sua frente. Nesse momento, o monstro soltou um rugido enorme, que fez estremecer o local, sem contar que quase deixou os guardas surdos pela forma que eles agiram após o grito do monstro. Apesar da criatura ter sido completamente derrotada, já deu para ver que eles ficaram um tanto quanto assustados com o grito que ela deu antes de cair por terra. Não demorou muito e eles já estavam brincando entre si, dizendo que aquilo não tinha sido nada demais. Eles então se dirigiram diretamente ao protagonista, dizendo que tudo que se move pode ser deletado da história se for ferido, e um outro comenta que estava nervoso porque ouviu que muitas pessoas morriam ali, mas pelo visto as criaturas não passavam de animais selvagens. Um outro guarda deu a ideia de eles recolherem as coisas, porém o jovem bebê da Dungeon disse que era bom que eles saíssem dali imediatamente, e deixassem as coisas que eles não precisavam por ali, mas o guarda se recusava a fazer isso, já que o problema tinha sido resolvido, ou pelo menos era isso que ele pensava. Logo após ele dizer isso, um outro rugido acabou sendo escutado, e eles começaram a ficar mais atentos após ouvirem isso. O jovem ainda tenta explicar que um predador tinha ouvido o som dos disparos, e parece que ele ainda estava longe, portanto era melhor que eles fossem imediatamente direto para a saída. Mas quando eles disseram que eles ficariam para lutar, o protagonista acabou se perguntando se esses caras eram cegos dos olhos, já que não estavam ouvindo nada do que ele dizia praticamente. Um dos guardas pensa que eles provavelmente seriam capazes de eliminar os outros monstros, como fizeram com o anterior, se eles limitassem o espaço para eles se moverem. E mesmo aquele que era mais fraco que eles mataram, valia milhões de won.
que pelo que eu entendi era a moeda desse mundo. O guarda então comentou que se cada um deles acabar com 2 monstros cada um, seria mais de 10 milhões fácil para cada um ali, e só nesse momento foi que o jovem bebê da dungeon percebeu o verdadeiro objetivo deles. Já sem paciência, ele disse para que eles fizessem então como eles achassem que era melhor, porém eles ficariam afastados, já que não tinham armas. E um deles comenta que finalmente ele estava entendendo, e o que eles conseguissem derrotar seria pagamento somente deles, portanto não era para ele pedir nada depois. Depois disso, ele disse para que o resto deles o seguissem, e quando a garota disse que ela precisava filmar, e lançou um olhar completamente amedrontador para ela, ordenando que eles o seguissem. Nessa hora, provavelmente ela deve ter trancado tanto que não passava nem sinal de Wi-Fi. E por fim, os guardas que ficaram ali se despediram dos que estavam recuando por não terem armas, porém mal eles sabiam que essa seria a última vez que eles viriam os jovens que estavam se retirando do local. Enquanto eles caminhavam para ir a um local mais seguro, chegou um momento em que eles pediram para que nosso protagonista esperasse um pouco, e pelo jeito que eles estão respirando, era justamente para poderem descansar um pouco também. A garota então perguntou para ele onde que eles estavam indo, afirmando que a filmagem já estava completamente comprometida, e ele responde que não iriam mais filmar nada por ali, isso porque eles estavam indo embora daquela dungeon. E por sinal, caso você não saiba, dungeon quer dizer calabouço ou masmorra. A jovem até tenta ir contra o protagonista, e quando ela estava prestes a dizer alguma coisa sobre os guardas, ela pensou que talvez o motivo do nosso protagonista não querer se aproximar do labirinto mesmo sendo um bebê da dungeon, era porque ele tinha medo, e não passava de um covarde. Ou pelo menos era isso que ela pensava. Ela então disse ao outro rapaz que estava filmando para que eles voltassem imediatamente, e quando ele perguntou o motivo disso, ela disse que era porque eles precisavam filmar os guardas lutando. Além disso, eles gastaram muito dinheiro para ir até ali, e se eles saírem agora, com certeza eles estariam no prejuízo. No entanto, eles ouviram um barulho enorme vindo da direção em que os guardas ficaram, e começaram a ouvir barulhos de tiros também ao fundo, sem contar os gritos que os guardas estavam dando também. Quando eles ouviram novamente um barulho estrondoso, novamente eles estavam se trancando completamente, e o protagonista avisou para eles se acalmarem e ir andando, isso porque eles não podiam deixar que os monstros percebessem que o grupo estava dividido. A garota então perguntou o que estava acontecendo, e ele respondeu dizendo que os predadores próximos ouviram os disparos deles contra a criatura que ele tinha avisado para que eles não atacassem, e afirmou dizendo que o primeiro era apenas uma presa ferida. O jovem de antes começou a filmar, e ela perguntou se ele realmente iria deixá-los morrer mesmo sabendo disso, mas ele disse que se ele tentasse convencê-los antes, quem estaria sendo feito de comida de monstro nesse momento era justamente eles. Sem contar que o cheiro do suco vermelho poderia estar na roupa dos guardas, então eles poderiam ter sido pegos com ele se eles tivessem corrido. E enquanto eles discutiam, o jovem que estava com a câmera acabou vendo uma gota de suco vermelho pingar justamente na ponta de seu sapato. Assim que ele virou para ver o que era que estava fazendo pingar sangue ali, foi quando ele deu de cara com uma criatura que era chamada de macaco-lobo daquele labirinto. Mas pelo visto, o rapaz acabou servindo de lanche para os monstros que estavam ali, e quando ele deixou somente a câmera cair no chão, foi quando eles finalmente ficaram atentos ao que estava em sua frente. O jovem até tentou pedir por socorro, mas agora era tarde demais para ele. E infelizmente para o rapaz, ele acabou servindo apenas de comida mesmo. Enquanto a garota só sabia gritar, o protagonista se perguntava por que o macaco-lobo estava no primeiro andar, já que eles eram criaturas que viviam nos andares mais baixos das dungeons. Logo depois disso, ele percebeu que algo de errado não estava certo ali, e não era somente um, mas sim um grupo inteiro deles. E ele começou a se perguntar se eles tinham sido pegos pelas criaturas também, e se eles sabiam sua localização desde o início. Porém, enquanto ele pensava isso, um macaco acabou se aproximando da garota que faria o pagamento para ele, e nesse momento ele ativou seu modo Deus para poder fazer o resgate da jovem, partindo imediatamente para cima do macaco-lobo de antes. Assim que ele chegou perto dela, ele tirou um tipo de lâmina cega que estava na bolsa da garota, e ele finalmente se preparou para acabar completamente com aquela criatura. Quando o monstro o atacou sem pensar duas vezes, foi a hora do nosso protagonista brilhar, e ele cortou a criatura em uma pequena fração de segundo, mesmo estando com uma arma branca completamente cega. Novamente a garota estava em perigo, mas dessa vez ela iria virar sanduíche de monstro pelo visto, e ainda assim a única coisa que ela sabia fazer era usar sua câmera para filmar, mesmo estando prestes a virar patê. Claro que o protagonista não ficaria quieto, e jogou sua espada contra aquele monstro em si, pelo menos para tentar distrair ele ou algo assim, até que finalmente ele conseguiu se aproximar da garota.
e já segurando ela em seus braços, ele disse que iria correr no ritmo que se esperava de um bebê de dungeon. Sendo assim, algumas costelas dela poderiam acabar se quebrando, mas era para ela aguentar bem a dor, que no final tudo daria certo. E ele saiu dali imediatamente com a garota em seus braços, enquanto os monstros ficavam revoltados por terem deixado uma de suas presas escaparem. Finalmente eles estavam em um lugar mais calmo, e ele comenta que agora estava tudo bem, apesar de que deve ter doído bastante para ela ter feito essa corrida. Mas ainda assim, era bom que eles se apressassem e saíssem logo dali. Repentinamente a garota fez uma pergunta para ele, perguntando por que ele deixou os outros ficarem para ir de berço, dizendo em seguida que ele era forte o bastante para usar uma faca cega. E perguntou novamente o porquê de ele ter deixado que os outros ficassem para serem deletados da história. Mas ele comenta que aparentemente, essa garota acabou entendendo errado a situação atual, e ele disse com todas as palavras que tinha sido contratado para ser um guia, e não um guarda-costas. E ainda perguntou em seguida se tinha algo no contrato dizendo que ele deveria lutar, e a garota até tentou ir contra ele, dizendo que as pessoas acabaram indo de base por causa disso, e a única coisa que ele disse depois disso, foi dar a elas boas-vindas a dizer, eu já vi personagem frio, mas esse daqui pelo visto abusou um pouco disso. Para terminar de acabar com a moral da garota, ele diz que foi ela quem tinha contratado um bando de pessoas que nunca tinham entrado em uma dungeon antes, e eles tinham feito exatamente tudo o que o protagonista disse para que eles não fizessem. Sendo assim, ele perguntou o que ela quis dizer ao perguntar o porquê de ele não ter salvo os caras de antes. Além disso, se eles tivessem ouvido ele desde o começo, muito provavelmente eles teriam diminuído os danos, e na verdade, eles não teriam nem sido atacados por aquelas criaturas, e perguntou para ela se ele por acaso estava errado. Já em prantos novamente, a garota perguntou para ele o motivo de ele ter salvo ela, pensando que ela era algo especial ou algo assim. E ele responde que se ela fosse dessa para uma pior, quem era que iria pagar ele? Sem contar que ele ainda estava trabalhando, portanto, ela tinha que pagar a dívida que ela tinha com ele. Quando ele ia dizer algo para ela, uma espécie de brilho como se fosse de fogo apareceu imediatamente, e nessa hora eles devem ter pensado que tinham saído de um perigo para estar em algo muito mais perigoso do que antes. Isso porque eles acabaram encontrando um tipo de emblema de cobra, que inclusive estava envolvendo uma espécie de espada, e foi nesse momento que ele percebeu que eles estavam em frente a um outro labirinto. Ele comenta que tinha corrido para qualquer direção, porém eles acabaram entrando dentro do labirinto em si, que era justamente o que ele estava evitando este tempo todo. Quando ele pensou que eles precisavam sair dali nesse exato momento, um tipo de rachadura começou a aparecer bem embaixo de seus pés, e não demorou muito para vermos o piso inteiro ao redor deles começar a ceder, e eles se encontrassem caindo em queda livre de uma altitude enorme, e pelo visto a altura era tanta, que sequer dava para ver o fim dessa queda olhando de cima. No final, o protagonista acabou acordando, mas ele percebeu que acabou se ferindo com essa queda. Mais especificamente, o seu braço acabou se quebrando nesse processo. Mas de acordo com ele, poderia ter sido muito pior ainda, e ele pensou que a contratante muito provavelmente não teria conseguido sobreviver a uma queda dessa amplitude. Portanto, provavelmente o seu pagamento se foi também. Quando ele olhou com mais calma para o símbolo do labirinto em si, ele percebeu que muito provavelmente, ele estava completamente encrencado, já que teria que lidar com aquilo tudo sozinho. E ele percebeu que tinha caído bem no centro do labirinto. Ainda assim, ele se perguntava que tipo de lugar era aquele, já que não tinha sinal nenhum de atividade, e começou a se perguntar se aquele por acaso poderia ser um labirinto abandonado. De repente, o olho da cobra começou a brilhar, tanto que parecia que a criatura estava completamente viva, e não demorou muito para vermos ela tentando envolver o nosso protagonista com o seu corpo. Quando a serpente estava prestes a atacá-lo, ele sequer teve tempo de pensar direito, e estava apenas admirado com a rapidez daquela cobra. Imediatamente após isso, ele acabou sendo mordido no braço, e imediatamente após a mordida, o veneno começou a se espalhar rapidamente pelo seu corpo. Após isso, ele começou a achar aquilo simplesmente ridículo, e ele não poderia simplesmente ir de berço naquele local. Pelo menos era isso que ele tinha pensado, já que pouco tempo depois da mordida, ele acabou perdendo sua consciência aos poucos, e finalmente desmaiou por completo. E ele ouviu uma voz dizendo que ele herdaria aquele subsolo sinistro, e também que era para ele aceitar aquilo. Pouco tempo depois ele acabou acordando, e enquanto ele se levantava, percebeu que estava vivo, porém ele definitivamente tinha visto o veneno se espelhar. Sem contar que ele percebeu que o seu braço que estava quebrado, agora estava bem também, mas não somente o seu braço, como o seu corpo inteiro estava curado. Ao olhar melhor aquele lugar ao redor, ele percebeu que parecia um lugar perto da entrada do primeiro andar em si, até que ele finalmente percebeu a garota que tinha caído junto com ele também, bem em sua frente, mas completamente deitada ainda. Ao chegar mais perto da jovem, ele percebeu que ela ainda estava desacordada, e ao pegá-la em seus braços, ele se deu conta de que ela ainda estava respirando, porém suas feridas eram muito sérias. Como não tinha nenhum kit de primeiros socorros e não tinha mais ninguém por ali perto, ele percebeu que pelo visto não tinha
tinha sido alguém que o ajudou. Mas logo a garota começou a tossir suco vermelho, e ele finalmente percebeu que não tinha tanto tempo assim para poder pensar nisso tudo, e ela poderia acabar sendo deletada da história se ele ficasse ali sem fazer nada. E finalmente, após colocar a garota em suas costas, ele decidiu se retirar do calabouço em si, na tentativa de salvar o resto de vida que a garota ainda tinha consigo. Temos então um corte diretamente para a casa do nosso protagonista, e assim que ele entrou em sua casa, percebeu uma notícia passando na TV, onde dizia que em torno das 9 da manhã daquele mesmo dia, um time de expedição se envolveu em um acidente em uma dungeon. Além disso, 7 das 9 pessoas acabaram falecendo, e presumia-se que esse incidente foi causado pela emboscada de uma besta chifruda. De acordo com a notícia, uma sobrevivente tinha sido salva pelo filho da dungeon, Kim, por enquanto, vamos chamá-lo assim também, e ele dizia que não tinha se passado nem 2 horas desde que eles tinham de fato saído, e as notícias realmente se espalhavam rapidamente. Ao desligar a TV, ele percebeu que pelo menos a parte que os guardas não ouviram ele estava no vídeo. Do contrário, ele com certeza poderia acabar sendo multado. Como ele tinha deixado a primeira parte do pagamento no quarto de sua irmã, ela provavelmente deve ter visto, e ele iria dar aquela outra parte para ela também. Por falar nela, pouco tempo depois ela apareceu, mas quando ele viu a cara que ela estava fazendo, ele perguntou o que tinha acontecido para ela estar daquele jeito, sem contar que a jovem também estava devolvendo o dinheiro que ele tinha deixado sobre sua mesa anteriormente. Pensando que ela tinha chorado bastante por ter visto uma quantidade enorme de dinheiro que ela não estava acostumada a ver, ele complementou com a outra parte que ele tinha acabado de pear, e disse que aquilo era para o casamento dela, e pediu gentilmente para que ela não perguntasse de onde saiu aquele dinheiro, e ele com certeza não tinha feito nada de ruim. No entanto, pouco tempo depois o pai deles acabou aparecendo também, e logo ele perguntou qual era o significado de tudo aquilo. Quando Kim perguntou para seu pai se hoje era o dia de folga dele, o velho comentou que seu filho era muito desobediente, e o pai comenta que tinha ouvido dizer que ele tinha ido ganhar dinheiro arriscado sua vida, e por esse motivo, ele tinha voltado do trabalho para casa imediatamente. Dessa vez ele acabou gritando com a irmã do protagonista, dizendo que tinha ordenado a ela que ela devolvesse aquele dinheiro, e perguntou por que ela ainda estava segurando aquilo. Kim não estava acreditando que seu pai estava dizendo aquelas palavras, e o velho ainda perguntou se o protagonista pensava que os pais dele não eram capazes para que ele arriscasse sua vida para casar a irmã dele. Kim até tentou disfarçar, dizendo que não sabia do que o velho estava falando, e ele tinha usado a desculpa de que trabalhou na loja de conveniências, e só tinha recebido um dinheiro por causa disso. Porém aparentemente o velho já estava cansado de ouvir aquelas desculpas, e ele comenta que por mais que eles não tivessem ligação de sangue, Kim estava o subestimando demais por tentar enganá-lo assim, e perguntou se ele realmente pensava que o pai não iria descobrir. Quando finalmente ele percebeu que não tinha para onde correr, ele pediu desculpas para seu velho, e a irmã dele entregou novamente para ele o valor que ele deixado para ela se casar. Kim até tentou conversar com ela antes, mas a garota simplesmente se retirou do local sem olhar para trás. Depois disso, o pai dele comenta que pensou que tinha criado seu filho bem, mas pelo visto ele acabou crescendo bem egoísta. Além disso, ele sabia que criar um filho dava trabalho, mas não imaginava que era tudo isso. Kim então disse que deu o dinheiro para sua irmã porque ele quis, e ele nem mesmo tinha onde gastar o dinheiro em si, perguntando em seguida por que eles não usavam aquele dinheiro para o casamento dela. O pai dele então responde dizendo que se ela soubesse que ele recebeu aquele dinheiro arriscando sua vida, ela com certeza não teria aceitado. E como ele também fazia parte daquela família, o pai dele apenas pediu para que ele não o chateasse daquela maneira, pedindo em seguida para que seu filho entrasse e descansasse, e nunca mais fizesse isso novamente. De acordo com Kim, adotando um órfão da dungeon, que também era conhecido como filho da dungeon, te dava muito dinheiro, e tiveram muitos incidentes em que as pessoas dotaram as crianças somente pelo dinheiro. E como eles estavam apenas interessados no dinheiro, a criança acabava passando por várias atrocidades horríveis, o que acarretou frequentemente no apagão imediato dos pais. E se comparado a isso, Kim comenta que podia dizer que teve sorte vendo por esse ponto de perspectiva, isso porque ele realmente tinha conhecido uma família de verdade. Porém eles estavam tendo problemas em casa por causa do casamento de sua irmã, e quando ele olhou para seu braço, comenta que tinha aquela tatuagem que tinha aparecido exatamente no mesmo lugar em que ele tinha sido mordido pela serpente anteriormente. Sem contar que toda vez que ele passava a mão em cima daquela marca, um tipo de painel aparecia bem em sua frente. No painel em si, continha todas as informações sobre nosso protagonista também, e após um pouco de pesquisa na internet, ele descobriu algumas coisas. Basicamente, aquele painel verde era muito parecido com o que se via em jogos, e com o labirinto Nagan, ele pensava que estava se referindo ao local que ele tinha sido mordido pela serpente, percebendo em seguida que um labirinto abandonado tinha o escolhido como mestre, até que ele percebeu que um tipo de portal que estava marcando no painel em sua frente, também era coisa de jogo. Quando ele viu que tinha algo de errado ali que antes não tinha percebido, ele decidiu
decidiu tocar na parte que dizia que tinha um portal em espera. Para a surpresa dele, algo de estranho começou a acontecer, como se tivesse uma fissura dimensional sendo aberta naquele mesmo local que ele estava, e não demorou para que ele percebesse que estava em um novo local completamente diferente. E novamente, ele estava de frente para o símbolo do labirinto Nagan que ele estava anteriormente, exatamente onde ele tinha sido mordido pela cobra. Porém, ao analisar com mais calma, ele percebeu que na verdade aquele era um lugar um pouco diferente, e em certo momento, ele começou a olhar com mais calma para a serpente. Quando ele finalmente percebeu que estava de frente para aquela serpente que tinha mordido ele imediatamente se preparou para o combate, já que da última vez a cobra foi tão rápida que ele mal conseguiu ver seus movimentos. Assim que ele tirou sua blusa, ele correu para cima da serpente em si, para poder assim cobrir completamente seu campo de visão. Inicialmente, vemos que o objetivo dele foi concluído com sucesso, e ele perguntou para a serpente se ela pensava que ele cairia no mesmo truque 2 vezes. Logo depois, o protagonista pensou que isso não iria funcionar por muito tempo, isso porque aquela cobra com certeza era forte o bastante para poder rasgar o tecido, e ele precisava de uma arma para poder lutar contra ele. No entanto, repentinamente ele ouviu uma voz novamente, que dizia que ele era um dos libertadores das serpentes, aquele que herdará e sentará no trono de Nagan. Apesar de ele ser pequeno e inferior para aguentar o peso da coroa, a serpente não estava em condições de atrasar o fluxo do tempo, então ele pensaria nisso também como destino. Imediatamente após ouvir isso, ele perguntou do que a serpente estava falando, e se ela por acaso era o mestre daquele labirinto, e a única coisa que a serpente disse, foi que desejava sorte ao novo rei de Nagan, deixando o protagonista um tanto quanto revoltado por causa da falta de informações. Enquanto ele tentava falar, a serpente apenas decidiu ficar calada definitivamente pelo visto, e ele gritava dizendo que odiava labirintos, pedindo para que a cobra não brincasse com ele. Ao ver que não teve mais contato com a serpente, ele pensou que nunca tinha olhado para os labirintos por anos. Sendo assim, ele tinha ido somente uma vez para poder conseguir a taxa de casamento de sua irmã. Enquanto ele dizia que deveria ter ouvido seus pais e evitado os labirintos, vemos uma criatura suspeita espreita nas sombras daquele calabouço, e quando o protagonista se vira para poder verificar melhor, a criatura conseguiu se esconder antes que fosse descoberta. De repente, ele ouviu por alguém chamando por ele, e era justamente sua irmã que queria conversar um pouco com ele, e para fazer ela esperar um pouco, ele mentiu dizendo que estava se trocando. Ele finalmente percebeu que aquele portal era exatamente o qual ele tinha ido parar ali, e ele não imaginava que até mesmo o som passava por ele. Quando sua irmã estava prestes a entrar em seu quarto, ele pediu novamente para que ela esperasse, e quando ele viu que não tinha muito tempo restante para raciocinar o que fazer, ele simplesmente decidiu pular no portal que estava bem em sua frente. Ao atravessar, ele comenta que deu a entender que seu corpo estava se quebrando por completo, enquanto ele atravessava o portal, porém no final não havia nada de errado com o seu corpo em si. Ao abrir a porta, ela perguntou para seu irmão que barulho estranho tinha sido aquele que ela tinha acabado de ouvir, e ainda perguntou também o porquê de ele estar suando todo, sem contar que ele ainda não tinha se trocado, como tinha dito para ela recentemente. Enquanto ele pensava em uma desculpa, ela acabou ouvindo um barulho de um jogo bem conhecido ao fundo, e ela ficou admirada por ele estar jogando agora. Mas ele tenta explicar dizendo que aquilo era somente uma stream, e não era ele quem realmente estava jogando. Logo ela comenta que não imaginava que seu irmão rígido teria interesse em algo da idade dele, e revelou mais algumas informações sobre o jovem protagonista, dizendo que ele não tinha hobbies, e só ficava voado no seu quarto por horas quando ele era somente uma criança. E quando ele era criança, vemos que ela realmente não estava errada, já que depois de sair do labirinto, ele não conseguia mais parar de pensar naquele lugar, e a paz que ele não estava acostumado era um tanto quanto desconfortável para ele. E aquele era provavelmente um dos motivos para os outros filhos de Dungeon sempre serem empurrados para as dungeons em si. Depois disso, ele perguntou para ela o que ela gostaria por tê-lo chamado repentinamente, e ela apenas abaixou a cabeça e pediu desculpas para ele, dizendo em seguida que não sabia que ele tinha voltado naquele lugar somente por causa dela, e sentia muito mesmo o fato de ele ter passado por maus bocados por causa disso. Ele até comenta que estava se perguntando o que estava acontecendo, e comenta que realmente estava tudo bem com ele, então ela não precisava se preocupar, e podia pegar o dinheiro. No entanto, ele percebeu que estava sem o seu casaco que estava o seu dinheiro, e pediu para que ela esperasse um pouco, pois logo voltaria para poder falar com ela. Finalmente ele tinha se dado conta de que tinha deixado seu casaco no labirinto em si, e quando ele olhou para o portal, um tipo de goblin com chifres estava vasculhando a blusa em que estava o dinheiro dele. Quando o protagonista viu melhor, percebeu que o goblin tinha pego exatamente o dinheiro que ele tinha lutado tanto para conseguir, fazendo com que ele ficasse perdido em seus pensamentos, e também sem saber como agir em uma situação como essa, já que era a primeira vez que ele estava vendo aquilo. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com algum amigo seu para poder me ajudar. É sempre uma honra e um privilégio, para mim, ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima!